Oséias capítulo 6, versos do 1 ao 3. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Feche seus olhos. Deus, estamos aqui na tua casa, na tua presença, Deus. Clamamos ao Senhor, meu Pai, que abra o nosso entendimento nessa noite e que o teu Espírito revele ao nosso espírito aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que não saia ninguém deste lugar, meu Pai, nessa noite, sem receber aquilo que o Senhor de antemão já predestinou para que fosse feito nessa noite. Que nenhum espírito, Senhor, do inferno venha roubar a palavra, venha roubar a semente. Deus, se houver alguma mente inquieta, meu Pai, nessa noite, traz a tua calma, Deus. Traz, Senhor, a tua paz, para que haja uma plenitude do entendimento daquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, em nome de Jesus. No domingo, nós vimos a trajetória de Moisés. Vimos como Moisés foi mudando de nível dentro do seu relacionamento com Deus. A gente viu que primeiro Deus chamou Moisés de dentro do fogo, da sarça que não se consumia. Depois vimos que Deus continuou se manifestando a Moisés. Agora Moisés tinha que subir no cume do monte. Vimos depois que Deus agora resolve descer do monte, através da sua nuvem de glória, e se manifestar no meio do povo. Vimos que depois o povo não queria mais que a nuvem descesse no meio do arraial, e que Deus instituiu o tabernáculo, no qual Moisés entrava, e a nuvem da glória de Deus descia e falava apenas com Moisés. E vimos depois quando Moisés, já no final da sua trajetória, pede a Deus que ele queria ver a sua glória. Aquilo que ele não queria no começo, teve medo no começo da sua caminhada, foi agora o pedido de Moisés, ver a glória de Deus. E em cada ponto desse, nós fomos vendo como Deus foi exigindo coisas diferentes, como o homem teve que se posicionar de maneira diferente para manter o seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ter um entendimento da mesma coisa, mas em um nível diferente. Quando a Bíblia diz, e eu terminei o domingo com esse texto, em Colossenses no capítulo 1, verso 15, falando a respeito de Cristo, quando a palavra diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Qual é o paralelo que nós traçamos entre o que vimos no domingo e entre o que Deus tem para nós nessa noite? A Bíblia diz que Deus, por muitas formas, falou ao homem, mas que nos últimos tempos, Ele, o próprio Deus, falou por intermédio do seu Filho. Então, a compreensão que nós temos é que todo aquele processo que nós vemos em Moisés era manifestações de Deus se aproximando do seu povo. E agora entramos em uma dimensão que Deus, Ele agora não aparece mais no meio do fogo, Deus não aparece mais no meio de uma nuvem, Deus não aparece mais no meio de um terremoto, mas a Bíblia diz que Deus agora aparece em carne e osso. Deus se manifesta agora no meio do povo em carne. O que é o Cristo? Cristo é Deus encarnado. Por isso que Jesus, ele é 100% homem, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. O Espírito de Deus desceu a esta terra
e habitou um corpo como o nosso. Então, o tempo em que nós estamos falando agora não é mais o tempo em que Moisés ouvia uma voz saindo de dentro do fogo, não é mais um tempo em que Moisés via uma nuvem aparecendo sobre o tabernáculo, mas é um tempo em que agora Deus falava com as pessoas face a face. Se nós tivermos a compreensão de tudo aquilo que Moisés viveu, para ver apenas a glória de Deus passando de costas, imagine que tamanha glória não é agora você lidar com Deus pessoalmente. A gente muitas vezes fala de Jesus e a gente não compreende quão escassa era a voz de Deus, quão valiosa e preciosa era as experiências com Deus para aquele povo do Antigo Testamento. Quando nós entendemos agora a personificação de Deus e o livre acesso em Cristo que nos foi dado ao Pai, entendemos a grandiosidade que foi a manifestação de Cristo nesse tempo. Por isso que Filipe pergunta: olha, o senhor está dizendo que vai embora aí, mas ainda tem alguma coisa que me inquieta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí a resposta que ele dá: eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta onde é que... Mas essa história, irmãos, como é que começa? Aqui é um paralelo, da mesma forma como Deus foi se revelando gradualmente lá em Moisés. A gente vê que Cristo não chegou logo no primeiro dia para os seus discípulos e disse a eles: recebam o Espírito Santo de Deus, e todos eles foram cheios e saíram pregando o Evangelho. Existem níveis, e é sobre isso que nós estamos tratando durante esse ano, porque este é o ano o qual Deus nos disse, a promessa e a palavra profética de Deus, é que nós estamos mudando de nível, e mudar de nível às vezes exige da gente mudança de postura, exige da gente ter que reaprender coisas que a gente já sabe, mas aprender em um nível diferente. Não significa que você foi reprovado no último nível que passou, não significa que você está vivendo uma vida de pecado, não significa que você está vivendo uma vida longe de Deus, não. Significa que você agora vai viver uma vida mais próximo ainda de Deus do que o que você já viveu. Mas para cada nível tem a sua própria exigência. Quando Jesus tem o seu primeiro encontro com Pedro, isso é interessante, porque muitas pessoas, no tempo em que nós vivemos, têm atraído as pessoas para Cristo com a promessa de que Cristo vai dar alguma coisa a elas. Sim ou não? Venha para Cristo que Cristo vai resolver os seus problemas. Venha para Cristo que Cristo vai abençoar a sua família. Venha para Cristo que Ele vai resolver o seu problema financeiro. Venha para Cristo que Ele vai resolver o problema da sua doença. É verdade ou é mentira? Cristo resolve ou não resolve? Agora, e se no seu primeiro encontro com esse, ao invés dele lhe dar alguma coisa, ele lhe pedisse? Porque o primeiro encontro que ele teve com Pedro, ele não deu nada a Pedro. Ele pediu: me preste seu barco para eu pregar o Evangelho. Irmãos, entenda uma coisa: barco é lugar de pregar o Evangelho? Barco era o quê? Instrumento de trabalho. Não era a lancha que Pedro usava para passear final de semana, dar rolé e levar a família. Não, irmãos. Barco para Pedro era instrumento. Aí Deus chega para Pedro e diz: eu quero o seu instrumento de trabalho. Mas, Senhor, barco não é lugar Barco não é lugar de pregar evangelho, não. Pregar evangelho é dentro de sinagoga, é lá no templo. Barco é negócio de pescar. Eu já vi que o senhor está por fora do que rola por aqui. O senhor deve estar vindo de fora aí. Eu sei que o senhor andou pelo Egito. Acho que o faraó endoidou a cabeça do senhor, querendo meu barco para pregar. Só que a Bíblia diz que Pedro deu o barco a Jesus para pescar. E por que ele deu o barco a Jesus para pescar? Agora
Jesus tinha dito que ia dar alguma coisa a ele se ele desse o barco? Não. Só que Jesus chama ele agora e diz: agora a gente vai pescar. Agora o problema começou. Enquanto Jesus só tinha pedido o barco, o negócio estava tranquilo. Só que agora Jesus começa a chamar Pedro para fazer o que ele já sabia. Aí está o problema. Tem muita gente que deixa de entrar no nível do sobrenatural, porque enquanto Jesus está pedindo, ele até está dando. Mas quando Jesus lhe chama para fazer aquilo que você já sabe fazer, só que lhe chama de um jeito diferente, tem crente que trava, irmãos. Tem crente que trava, porque eu cresci assim, eu nasci assim, desde o tempo que eu sou criança, que a igreja é assim, que minha mãe fazia assim, que a minha avó fazia assim, e meu pastor me ensinou assim. Não está vendo que esse negócio de pescar primeiro de dia não vai dar certo? Eu já trabalhei a noite toda e não deu nada, e agora ainda me chama para um lugar onde a água é mais funda, que negócio atribulado. Olha, senhor, eu acho que de pregação o senhor até entende, a hora que o senhor quiser meu barco, está aí na mão, mas agora me chamar para voltar para o mar de novo. Só que mesmo diante de tudo isso, irmãos, a palavra de Pedro foi: olha, se fosse no meu nível do conhecimento, se fosse no nível da inteligência, se fosse no nível da racionalidade, o senhor tenha certeza que eu não iria lá, mas é pela tua palavra, pelo que o senhor tem falado, que eu agora vou me mover. Irmãos, existem dois níveis para a gente se mover. Existe um nível que eu tenho controle da situação, existe um nível que eu compreendo o resultado da minha ação, existe um nível que é esperado algo pelo que eu planejei. Por exemplo, você trabalha na empresa, você ganha R$1.500. Então, se você, ao invés de almoçar carne, resolver comer ovo frito, você vai economizar o dinheiro da carne. E aí você vai fazer uma conta no papel e vai descobrir que você consegue economizar R$300 no mês se você deixar de comer carne. Aí você descobre, se você deixar de chupar o geladinho e comer o acarajé, você economiza mais 100. E aí você começa fazendo conta de um lado, se aperta do outro, deixa de comprar roupa e pega os meninos e usa o sapato do vizinho do lado no menino, para economizar o dinheiro para você comprar o seu apartamento, para você comprar a sua casa. Irmão, esse é o nível da lógica, esse é o nível da razão, esse é o nível que qualquer ser humano pode viver. É o nível em que Pedro sabe o dia certo de pescar, a hora certa de pescar e o local certo de jogar rede. Mas existe uma outra dimensão, existe um outro nível, que é o nível da palavra de Deus. E no nível da palavra de Deus não tem lógica, no nível da palavra de Deus não tem razão, no nível da palavra de Deus você não tem nenhuma segurança racional do resultado, a não ser a fé. Também só tem um detalhe: quando você corre o risco de entrar no nível da dimensão do sobrenatural, você vai experimentar resultados que você nunca experimentaria dentro do nível da lógica, dentro do nível da razão. Existem, irmãos, situações e situações. Eu vou ficar então em casa agora deitado de manhã, assistindo em casa a TV Colosso, esperando que Deus vai fazer alguém me ligar e a minha bênção vai chegar. Já teve igual o testemunho que eu vi, que o cara estava em casa orando e Deus usou o caranguejo. E o caranguejo chegou com um calhamaço de dinheiro pendurado na boca. Isso foi um testemunho que o irmão contou. Não sei se foi verdade, você vai perguntar ele lá depois. O irmão Eduardo, o irmão Estênio está atrás do seu livro para ler. Entenda, irmãos, quando Deus ele quer fazer um milagre de uma forma sobrenatural, ninguém pode impedir. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas a promessa que a gente tem é que tudo que a gente fizer, Ele vai prosperar. E quando eu compreendo, aí é onde está agora o segredo, que a prosperidade não vem pela minha técnica,
A minha prosperidade não vem pela minha capacidade, mas vem pelo braço de Deus. O resultado é fenomenal. Eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Marciano. O irmão Marciano foi a pessoa que foi designada pelo pastor Davi, em reunião que nós tivemos, para nós assarmos as carnes de lá do churrasco do evento. O nosso evento teve mais de 1.000 pessoas. Foram quase 1.100 pessoas naquele evento. E na nossa programação, eu e ele sentado, nós compramos 4 costelas, 4 foi, meu Deus, deu branco agora. Mas eu acho que foram isso, 4 costelas de boi inteira para assar, e compramos 2 porcos inteiros para assar no evento. Quem chegou viu lá aquele negócio daquele fogo armado, né, o negócio ali. E para completar, nós compramos a linguiça, compramos o frango e compramos umas carnes especiais, mas coisa muito pouca, porque o grosso do churrasco eram os porcos e as costelas. Irmão, programamos tudo, o plano estava perfeito. Quando eu terminei, eu fui ministrar e saí de lá de dentro. Quando eu venho ajudar o pessoal a cortar a carne, eu já vi Marciano todo xoxo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando ele foi passar a faca na carne, a carne estava crua. Ele botou a mão na cabeça e disse: e agora, o que é que eu vou fazer? E ele não me disse nada. E aí a gente começou a cortar a carne que tinha. Quando terminou a festa, tinha carne sobrando em todas as gôndolas lá. Tinha picanha sobrando, tinha carne de porco sobrando. E eu perguntei a ele: meu amado, de onde é que veio tanta carne? Porque a costela, que era o grosso, e o suíno, a gente praticamente se manteve lá. Quem foi embora de noite, viu que as carnes continuavam no mesmo lugar onde estavam. No dia seguinte, o pessoal do centro de recuperação veio buscar, a gente ainda doou aquelas carnes todas ali. A pergunta é: da onde é que saiu tanta carne para alimentar esse povo? E aí eu tive a oportunidade de dizer a ele: se o nosso plano tivesse dado certo, a gente ia hoje dar um tapinha nas costas do outro e dizer: irmão, nós fizemos o plano perfeito. A honra e a glória é de quem? Nossa, porque nós fizemos o plano perfeito. Mas quando o nosso plano deu tudo errado, aí a mão de Deus entrou. Porque nenhum de vocês sabia dessa história. Nenhum de vocês viu o fiasco que ia ser a festa para mais de 1.000 pessoas sem carne nenhuma. Mas não me pergunte como, de onde saiu, porque no outro dia, meio-dia, que eu estava lá no espaço, eu ainda estava comendo carne e sobrou carne que eu ainda dei para o funcionário lá do local. E não foi qualquer carne não, ainda dei picanha ao homem para levar para comer. Irmão, de onde saiu? Eu não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta. Mas uma coisa eu te digo: muitas vezes, para o plano de Deus entrar em ação, é preciso que o nosso plano dê errado. Mas quem é que gosta de dar errado nos seus planos? Quem é? Ainda mais quando você sabe que tem 1.000 pessoas para comer e as carnes estão todas cruas ainda. Bate o desespero, né, irmão? Bate uma vontade de cair fora e largar a bomba lá. Não sei, irmãos, como aconteceu, mas eu sei que o nosso plano dar errado foi o motivo para que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor daquele evento fosse dado somente a Jesus. O mesmo Deus que multiplica pão e peixe, multiplicou carne naquele evento. Porque se você perguntar a qualquer um que estava na organização, o irmão Walter ali, que ajudou a assar lá o negócio da carne, ele sabe a quantidade de carne que teve, que foi muito menor do que a quantidade de tudo que a gente colocou lá. E no final sobrou carne. Estava lá, sobrando carne. De onde saiu? Da fonte do céu. Só que aqui agora, irmãos, é onde começa. Termina o glória e começa a dúvida. Porque Deus levou Pedro ao nível, a uma dimensão a qual ele nunca tinha vivido. Foi ou não foi? Foi. Me presta seu barco. Começou pedindo. Tem gente que já vai ser reprovado no chamado.
Porque alguém já quer receber alguma coisa logo para saber se Deus é Deus mesmo. Quando Jesus já chega ainda lhe pedindo, aí o cara diz: ah, meu irmão, para mim esse negócio de crente é furada. Eu pensei que eu vinha para aqui para ganhar. Alguém me disse que eu ia chegar aqui para arrebentar a boca do balão. Agora, em vez de eu ganhar, Jesus ainda está pedindo, ainda está atrapalhando o que já estava ruim, né? Já pescou a noite toda, não deu nada. E o homem ainda está pedindo agora meu barco para pregar, aí é que vai atribular tudo mais. Irmão, aí o homem confia na palavra de Deus, entra no mar e vive um nível e uma dimensão do sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, agora está na hora de mudar de nível. Mas Senhor, estava tão bom nesse nível, se eu pudesse eu ficava só nele. Olha que nível fantástico, um nível agora que a gente só vai precisar pescar uma vez no mês. Jesus era melhor do que GPS, melhor do que sonar, melhor do que carta náutica. O homem sabia onde o peixe estava, dizia onde a gente jogava a rede, e o homem nunca tinha feito uma pesca igual aquela. Vamos botar Jesus na sociedade, né, João? Irmão, acontece igualzinho hoje, viu? Igualzinho. Tem muita gente chamando Jesus para ser sócio na empresa. Porque, irmão, viu o pão e o peixe render, e aí para ele ali Jesus já é tudo. O problema é quando Jesus pede. Quando Jesus pede é problema. Mas quando Jesus está dando, o negócio está uma bênção. Aí vai agora Pedro viver a dimensão do sobrenatural. Eu e você, irmãos, a tendência da gente é dizer o quê? Não quero outra vida agora. Vou pescar uma vez no mês. A pesca é sobrenatural. É tanto peixe que a gente vende peixe e passa o resto do mês todo em casa. Empresário, minha empresa virou agora empresa de sucesso. Jesus no negócio, vai dar tudo certo. Terminou o primeiro milagre. A mudança de nível com Pedro, o negócio era rápido demais. Viveu o primeiro nível, viveu o milagre, viveu a bênção. Jesus disse: agora tudo bem, chegou a hora de mudar de nível. Agora você vai largar o barco, vai largar a rede, vai largar sua família e vai me seguir. É interessante, irmãos, porque nós estamos fazendo um comparativo com o que aconteceu com Moisés. Sim ou não? Quando Moisés viu a sarça ardendo, que ele foi se aproximando, Deus exigiu só uma coisa dele. Quem lembra? Quando nós falamos em tirar a sandália dos pés, era porque o lugar era... E eu disse a você que o lugar santo era porque a presença de Deus estava. Quando Pedro viu um milagre sobrenatural, não foi através de fogo. Quem conhecia de fogo, de planta pegando fogo em deserto, era Moisés. Pedro não vivia em deserto, Pedro vivia no mar. Então o milagre para chamar a atenção de Pedro não foi no deserto, foi no mar. Mas quando ele viu que o que aconteceu ali era sobrenatural e que o nível que aquele homem andava era outro, a mesma convicção de pecado Pedro teve. Ele disse, quando Simão Pedro viu isso, o grande milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: olha, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É como se ele estivesse tirando a sandália dos pés, porque entendeu que o lugar era... Só que esse era só o primeiro nível. Porque depois que Moisés se encontrou com Deus, com os pés descalços na sarça, eu disse a você, que ele agora, para se encontrar com Deus, teve que pagar o preço dele. Tinha que agora começar a subir o monte. 40 dias, meu irmão, de jejum lá em cima desse monte, para ver e sentir a presença de Deus. Jesus agora disse a Pedro: está aqui o barco, está aqui a rede e está aqui o milagre. Os peixes estão aí. Se você me seguir, eu vou fazer de você agora. O nível muda ou não muda? Mas para você virar pescador de homem, você tem que me... E para me seguir, tem que deixar o milagre, tem que deixar a rede, tem que deixar o barco e tem que deixar a sua família. Tem gente que passa até no primeiro nível, mas quando chega no segundo, é pedir demais. É pedir demais. Entenda, irmãos. Seguir a Jesus nunca foi dito aqui. A gente passou o ano passado inteiro no nível anterior.
entendendo que não seria. Só que Pedro tomou a decisão certa. Pedro largou a rede, Pedro largou o barco, Pedro largou os peixes e entendeu. Eu vivi uma primeira experiência sobrenatural com esse homem, mas o que me importa não é o que ele já fez, o que me importa é o que ele ainda disse que vai fazer. Se me tornando pescador de peixe, eu vivi essa glória. Imagine como não deve ser esse segundo nível. Mas antes de ver como seria o segundo nível, teve que renunciar mais uma vez. E a gente está falando agora que Moisés, no segundo nível, para poder se relacionar com Deus, ele tinha que subir o monte. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Vocês estão lembrados que em uma determinada conversa, o próprio Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, e nós que largamos tudo para te seguir? Quem já viu esse texto? Porque ele sabia que ele tinha largado tudo para seguir Jesus. Moisés tinha que subir o monte. Aí um dia, Jesus agora chama Pedro para subir o monte com ele. E a Bíblia diz em Mateus 17, no verso 2 ao 4, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E agora quem está lá em cima? Pedro. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar por aqui mesmo, a gente não quer descer mais desse monte não. Irmãos, tem coisas que hoje parece que foi sacrifício. Tem hoje coisas que você está renunciando, que parece que é a melhor coisa da sua vida. Tem coisa que você está abrindo mão hoje, que alguém está chegando para você e está dizendo: rapaz, esse pastor seu é doido. Esse negócio dessas igrejas que fica enfiando o povo dentro de igreja, isso já é coisa do passado. Hoje a gente tem que ter um tempo para a família. Irmão, vai ver a família dele daqui a 10 anos como é que está. Vai ver os filhos dele na mundanidade daqui a 15 anos como é que estão. Não traz seu filho para a igreja não, irmão. Não se enche do Espírito Santo para ensinar seus filhos o caminho que devem andar não, para você ver onde é que eles vão parar. Leva ele para o cinema na hora de ir para o culto. Leva ele para ir para o shopping para comprar sapato da Adidas e camisa da Ciclone na hora do culto, para você ver onde é que vai parar seus filhos. Não, irmão, esse negócio de culto demais, tem que acabar com isso. É pesado demais. Um culto na semana já é bom demais. Um culto no domingo de noite já está razoável. Negócio de EBD domingo de manhã, isso é coisa daquele povo velho que não... Enquanto isso, o diabo levando meio mundo de gente para o inferno. E o problema é que essas pessoas nunca vão chegar no nível que Deus quer levar elas. Então ela sempre está olhando para o que ela está deixando de fazer. Está olhando e dizendo: poxa, eu estou aqui embaixo. Nem sobe o monte e nem volta para o barco. E fica sempre se lamentando. Ah, meu irmão, tem gente que é assim, irmão. Você para conversar com ele, ele tem mais testemunho para contar do que ele fez enquanto ele era ímpio, do que o que Deus tem feito através da vida dele. Não sei se você já conheceu gente assim. Eu já conheci, ó. Ah, meu irmão, você precisava me conhecer quando eu não era crente. Se você me conhecesse, meu irmão, eu botava uma PT-40 na cintura, dava um rabo de arraia no meio da rua, e aí, meu irmão, quebrava todo mundo no pau, e ainda botava para descer, e chegava no bar e pagava 2 caixas de Heineken. O negócio é pesado. Não era escola, não, era Heineken. E se orgulha, irmãos, e se orgulha do que ele era, se orgulha do que ele faz. Sim, meu irmão, e hoje o que é? Não, meu irmão, hoje só eu estar aqui. Sim, meu irmão, acabou já esse nível. O nível do testemunho dos primeiros meses, daquela coisa que Deus lhe livrou do barco, da rede. Mas qual é o nível da glória que você está vendo de Deus?
Não, eu não estou vendo nada não. Não está vendo nada, meu irmão, vai embora. É por isso que muita gente vai embora. Porque chega uma hora que não vê mais nada. Aí fica desejando que Jesus volte para o barco de novo para pescar com ele. Para ver peixe multiplicando. Irmão, presta atenção. Jesus quer lhe mostrar uma glória maior. Quer lhe mostrar um nível de revelação maior. Quer lhe levar a um nível mais profundo. Mas para chegar no nível mais profundo, tem que subir no monte. Só disse como é bom estarmos aqui depois que chegou lá. Quanto tempo será que durou entre o dia que ele largou a rede, entre o dia que ele largou o barco? Mas Senhor, agora que o negócio está prosperando, o Senhor manda eu sair? Pois é, meu irmão, é agora mesmo. Só que quando ele chegou no segundo nível, o nível da glória do monte, aí ele disse: agora eu entendi. Esse negócio de peixe era furada, barco balançando, maresia, aquele fedor de peixe. Meu Deus, bom é estar aqui nesse lugar. Bora fazer uma tenda e bora ficar por aqui mesmo e acabou. O ministério já está bom, já cresceu. Jesus olha para Pedro e disse: meu Deus, você não sabe de nada, né, Pedro? Só porque você viu isso. E aí, irmão, você sai do nível de glória para começar agora a descer para enfrentar demônio. Sai do nível da glória. Mas estava tão bom lá em cima, não foi? A gente vivendo o Pentecoste. A gente vivendo o auge do derramar da glória de Deus. Mas estava se enchendo para quê? Se enchendo para quê? Irmão, eu não sei se você já viu, tem uns meninos da rua, hoje é menos até, mas quando eu era garotinho, eu tinha uns 10, 12 anos, era o cara ir para o exército, parecia que aquela farda grudava no corpo, o cara só faltava ir para a praia com a roupa do exército, ele queria dizer a todo mundo que ele era do exército, andava com roupa de exército para cima, ia comprar o pão com a roupa do exército, a mãe mandava comprar o ovo, ia nem que fosse com o cap, né, como é que chama, boina, né, do exército. Eu conversando com o irmão Val, ele disse que até um dia desse ainda tinha as roupas da aeronáutica, não foi, irmão Val? Era isso mesmo. Oi, quem tem aí? Pedro, meu Deus, olha lá, ó. É por isso que ele está lá na caverna lá. Vou tirar Pedro dessa caverna em nome de Jesus. Mas entenda, irmãos, quando você chega em um nível, tem gente que gosta, como você vê, de andar todo fardado, todo armado, mas aquilo ali é para quê? É para você andar na rua? Fardamento e arma é para ficar desfilando no meio da rua? Aquilo ali você está se preparando para quê? O exército promove um treinamento, lhe ensina a usar arma, é para fazer o quê? Para ficar desfilando na rua? É para entrar no meio de quê? E quem quer ir para a guerra? Agora a coisa muda. Tem gente que gosta da roupa, gosta das patentes, gosta das estrelas, gosta de desfilar com cada fuzil desse tamanho na mão. Mas quando chega e diz: meu irmão, agora é hora da guerra, quem vai? A coisa muda de figura, irmãos. Tem gente que quer subir o monte, presta atenção que eu vou encerrar aqui essa parte A da mensagem, e a gente vai continuar na outra quarta-feira, porque a gente ainda tem a nuvem, a gente ainda tem um tabernáculo, e aí a gente ainda tem a glória de Deus. Tem gente, irmãos, que quer subir no monte só para ver a glória. Tem gente que quer subir no monte só para ver o poder. Mas e qual é a aplicação disso depois? Senhor, eu quero que o Senhor me dê um dom de curar os enfermos. Eu quero. Mas quer para quando a igreja está com 1000 pessoas dentro, com televisão, com YouTube, ele ir lá e fazer o milagre e receber os aplausos. Agora, e se Deus dissesse: eu lhe dou o dom? Só tem um detalhe: isso só funciona quando você estiver sozinho, orando por uma pessoa no hospital e ninguém estiver vendo. E aí? Você ainda quer o dom a si mesmo? Irmão, eu tenho vivido isso. Às vezes, eu estou em algum lugar e eu vejo cada manifestação de Deus que eu digo: rapaz, por que Deus não permite que aconteça essas coisas lá dentro da igreja? Quando a gente foi na primeira viagem mesmo para Macururé,
Eu estava com 5 pessoas, 6 pessoas, irmão, foi uma dimensão da glória de Deus, que eu nunca vi aquilo aqui na cidade. A gente ia andando na rua, chegou ao ponto das pessoas saírem dentro de casa para pedir para a gente orar, da zoada que a gente estava fazendo no meio da rua. E Deus revelando a vida de gente, e a gente orando por libertação. Numa tarde a gente ganhou 5, 6 pessoas para Jesus, e a gente não foi para lá evangelizar. Às vezes a gente está no meio de uma situação que está ali numa igrejinha pequena, com 10, 12, 20 pessoas, e aí, meu irmão, Deus começa a fazer um rebuliço e aquela coisa. Um dia desse mesmo, eu estava numa igreja aí pregando, rapaz, daqui a pouco eu chamei o povo para orar, e foi um negócio que até um gente pastor lá, e a gente ungiu, foi uma confusão. Eu disse, dentro da igreja, às vezes Deus não... Meu irmão, sabe por quê? Porque quando Deus não quer usar, a gente não pode falsificar o projeto de Deus, não. A gente não está aqui para ficar inventando agir, mover de Deus, não. Se Deus quiser usar, Ele usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E se Ele não quiser usar, não vai usar e acabou. O dom é de Deus, irmãos, não é nosso. E aí você tem que entender, quando a gente vê Jesus dizendo, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente imagina uma multidão gigante, Jesus em cima de um monte ali, né, de uma montanhazinha, todo arrumadinho, bonito, né, com aquele cabelo dele todo lisinho. Não, eu estou dizendo que é assim que o pessoal pinta no quadro de Jesus, não é? Aquele cabelo meio loirado, um olho azul, parecendo uma bola de gude, com aquele manto, né, todo bonito. Só que a gente nunca imagina que Jesus estava todo empoeirado, cansado de uma caminhada, com sede, com a roupa suja, o cabelo todo bagunçado, na beira de um poço, meio-dia, falando com uma mulher só. Tem gente que só quer fazer a obra de Deus se tiver gente para ver. Tem gente que só quer fazer as coisas para Deus se tiver plateia. Eu dei risada uma vez com um cacique contando que ele estava andando com um cara, que o cara ia evangelizar os outros com Alzheimer. Aí toda vez que ele ia lá no asilo, o povo aceitava Jesus de novo, porque esquecia que já tinha aceitado. Todo mundo com Alzheimer, não lembrava de nada. Quer aceitar Jesus? Quer. Aí o cara, tome-lhe foto, 30 almas hoje. Aí chegava na semana seguinte, o povo já tinha esquecido. Quem quer aceitar Jesus? Hoje 25, porque 5 estavam na enfermaria, o outro estava dormindo. Aí o cara postava lá de novo. Aí cacique disse, rapaz, esse negócio não dá para mim não, vou cair fora disso aqui. Ficar pregando para quem tem Alzheimer. E tem ministérios hoje que quer se pautar nisso, irmão, em publicidade, Não, irmão, a finalidade não é essa. O objetivo não é esse. Você tem que pregar para uma igreja lotada, assim como você pregaria para uma única pessoa. Você tem que cuidar de uma vida, assim como você cuidaria de um ministério. Você quer viver coisas grandes da parte de Deus? Comece pelas pequenas. Eu quero subir no monte. Eu quero ver a glória de Deus. Quero ver o poder. Quero ver o mover. E tem gente que vive a vida toda assim. Nunca se firma no evangelho. Nunca. Nunca cria raízes na palavra, nunca passa de nível, é uma tribulação atrás da outra na vida, é tomando pancada de Satanás o tempo todo, porque nunca avança, só quer viver de mover e mover. Essa igreja aqui, o mover, eu já me acostumei, eu vou para outra agora. E fica pulando de igreja igual macaco, de galho em galho, toda hora procurando mover mais forte. Daqui a pouco, quando você procura, a pessoa está desviada. É assim que acontece. Eu nunca vi, escute isso, eu aqui, ó. Nasci dentro da igreja, eu nunca vi uma pessoa dessas, uma que só vive buscando mover de Deus, se firmar no evangelho. Eu nunca vi, porque só quer ver a glória. Na hora que desce do monte, que diz, meu irmão, os outros discípulos que não subiram o monte, passaram aí, ó, a noite toda orando pelo demônio, e o demônio disse que não sai não. Meu irmão, então se não saiu com ele, não vai sair comigo também não. Deixa eu cair fora, que eu daqui a pouco vou ter que subir um monte de novo, para ver a glória lá em cima. Senhor, o que foi que aconteceu? Que a gente orou a noite toda, e o demônio não saiu. Quem fica embaixo do monte está em um nível. Quem já subiu o monte, já está em outro nível. Tem batalhas espirituais, que você só vai entrar nelas, depois que você já tiver mudado de nível. Mas eu já orei pelo meu esposo a vida inteira.
eu já estou orando por esse filho há 10 anos. Irmão, então você está 10 anos no mesmo nível. Passou a noite toda orando pelo endemoniado lá e o demônio não sai. Mas quando desceu do monte, que viu a glória, aí Jesus diz: olha, solta. E o demônio saiu. Vem cá, Senhor, como é esse mistério? A gente está andando com o Senhor já há um tempo, mas a gente não sabe como foi que esse demônio saiu. Olha, meu irmão, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus foi fazer o que no monte? Orar. Não sei se os que ficaram embaixo estavam batendo papo, jogando dominó, não sei o que eles estavam fazendo, irmão. Não sei nem se tinha dominó em Israel, né? Se não tinha, eles inventaram algum jogo. Eu só sei que no meio da manifestação lá embaixo apareceu agora um demônio. E a Bíblia diz que demônio tem castas. O que é castas? É como se fosse classes, é como se fosse níveis. Tem níveis de demônio. Às vezes você está lutando contra uma casta ou um nível de demônio que você ainda não está no nível para lidar com esse demônio. Mas eu já orei, eu já busquei, já tem quanto tempo eu orando por esse problema, irmão? Na hora que muda de nível, é uma palavra, o demônio vai embora. Só foi uma palavra. Sai. E a Bíblia diz que o demônio saiu. E olha que aquele demônio já atormentava aquele menino desde que ele tinha nascido. Mas quem chega em outro nível, a coisa muda, irmãos. E olha que nós ainda estamos no segundo nível. Primeiro nível é o nível que às vezes a gente espera receber alguma coisa de Deus e às vezes nos surpreendemos. Moisés, o que é que você tem no pé? Sandália, então tira. É para perder. Espera aí, Senhor, na areia quente. Não, meu irmão, não quero saber não. Tira aqui que o lugar é santo. Deixa o resto comigo. E agora, Senhor, eu tenho um barco aqui. Não, meu irmão, larga barco, larga rede e vamos comigo, porque a gente agora vai mudar de nível. Você vai experimentar agora uma dimensão da mais, Senhor, o Senhor sabe, meu pai, eu tenho meus filhos aqui para dar comida, minha esposa, como é que eu vou ser negligente no meu trabalho? Esse negócio de estar vivendo vida de oração, leitura de Bíblia, eu não tenho tempo para isso não, Deus. Eu tenho tempo para ir num cultozinho assim de noite, rápido, eu entro, saio, amém, irmãos? Você vai ficar nesse nível a vida toda. Agora, quem já passou de nível, que um dia chegou no monte, como diz a música, né? Quem já pisou, ei, meu irmão, em outro lugar, um dia que você entrou, eu queria que você ficasse de pé, que senão eu não vou terminar esse culto, não. O pastor Clóvis me contou uma história uma vez, muito interessante, que reflete isso que a gente está pregando aqui nessa noite. Ele disse que um tempo da vida dele, quando ele passou um momento bem atribulado, ele chegou a praticamente passar fome na rua. Ele foi morar em um lugar bem favelado. E teve uma tia dele, que nessa situação difícil, ele saiu de um auge, ele era diretor de uma grande corporação, executivo, morava em um apartamento bom, tinha carro do ano, perdeu tudo. Foi morar numa favela. E aí, ele sem dinheiro para comer, sem nada, teve uma tia dele que recebeu ele em casa, cuidou dele e deixou ele morar lá algum tempo. Ele almoçava lá, lavava as roupas dele, cuidou dele como se fosse um filho. E aí ele seguiu a vida dele, reconstruiu a vida dele. E ele disse que em uma fase, quando ele já tinha comprado um carro de novo, já estava trabalhando, ganhando bem, ele chamou a tia dele porque sabia que ela gostava de doce. E ela morava, vamos dar um exemplo, mais ou menos. É como se ela morasse em Feira de Santana, em relação a Salvador. E ele chamou ela e disse: minha tia, eu queria hoje fazer algo diferente. Eu sei que a senhora gosta de doce, então vamos sair de Feira de Santana, que eu vou lhe levar em Salvador, para a senhora experimentar todos os doces que a senhora quiser na Perini. Já pensou? Tudo pago, a senhora vai escolher lá o que a senhora quiser. Ele fez aquilo com muita alegria, achando que ela ia ficar muito feliz, se sentir muito honrada de andar tanto para poder comer, né, os melhores doces que tinha. E ele disse que a tia dele olhou para ele e disse: olha, meu filho, eu não quero não. Ele aí se assustou. Por que, minha tia, a senhora não quer? Porque você só está vindo aqui hoje. Eu vou lá e vou experimentar doces muito mais gostosos do que o que eu como aqui. Só que depois eu não vou ter ninguém para me levar. E eu vou ficar agora com a saudade daquele doce lá que eu não vou poder voltar para comer.
Então, para eu não viver com a frustração de não voltar lá de novo para experimentar aquilo, me leve por aqui mesmo. Essa lição é muito forte para a gente em um nível espiritual. Às vezes a gente não deseja algo que a gente não conhece. Porque aquilo que você nunca comeu, como é que você vai sentir vontade de comer? Agora, quando alguém falar para mim de munguzá, irmão, para você me dar um munguzá e eu gostar, você vai ter um trabalho, porque a referência que eu tenho é o munguzá da minha mãe. Minha mãe não usa leite de garrafinha para fazer o munguzá, é leite do coco mesmo. Ela não bota leite de gado, é leite de coco mesmo. Aquele caldinho grosso, quentinho, com um cravinho ali, meu irmão, é um negócio fantástico. Eu tenho uma referência. E às vezes eu estou na rua, alguém me dá um munguzá, quando eu como, eu digo, esse aqui não é o munguzá que eu tenho vontade de comer. Você come um feijão na rua, você tem aquela referência daquele feijão que um dia você comeu, e lhe dá aquela vontade de voltar de novo naquele lugar para comer aquela comida. Irmãos, sabe por que a McDonald's é uma das maiores franquias mundiais? Porque na loja que você for, no mundo inteiro, você come o sanduíche e sente o mesmo sabor. Você está com fome nos Estados Unidos, pede um Big Mac, tem exatamente o mesmo sabor do Big Mac que você come em Salvador, na Bahia. A glória de Deus é algo que o homem não deseja enquanto ele não experimentou. Mas depois que você experimenta, aí você olha para trás e diz, rapaz, e eu estava querendo comer comida de porco um dia desse, com fome. Agora eu cheguei na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem honra. Na casa do meu pai tem sandália para os meus pés. Mas para voltar para a casa do pai teve que abandonar a prostituição. Para voltar para a casa do pai teve que abandonar a bebedeira. Para voltar para a casa do pai teve que abandonar a mentira. A porta da casa do pai esteve aberta o tempo todo. Foi ele que quis sair para viver um novo nível. Só que o nível que ele encontrou lá fora era furada pura. Se acabou todo. E aí agora ele volta para descobrir aquilo que ele não dava valor. Irmãos, esse ano é um ano da gente valorizar a presença de Deus em nosso meio. É um ano da gente reconhecer aonde Deus já nos levou, de onde Ele nos tirou, para que isso sirva de exemplo, para você olhar para trás e dizer, se Deus já me trouxe até aqui, e a promessa dele é que Ele vai me levar a lugares maiores. Não foi dinheiro que Pedro experimentou. A experiência de Pedro não foi ficar rico, não foi milionário. Mas o que ele viveu, dinheiro nenhum no mundo poderia fazer. Porque ele viu a glória de Deus descer sobre o monte. E só quem esteve lá sabe o que Pedro viu. Porque o desejo do coração dele foi, Senhor, vamos fazer umas tendas por aqui. Porque eu não quero mais sair da tua presença. Que nessa noite o Espírito de Deus possa estar bradando no seu coração, para você querer cada dia mais se aproximar de Deus. E não importa o que você acha que vai perder, e não importa o que você acha que vai deixar de ganhar, uma coisa é certa: no próximo nível que Deus vai te levar, você vai ver, vai ouvir e vai viver experiências que você nunca viveu na sua vida. Experiência que dinheiro não compra. Mas quando você estiver lá, você vai olhar para trás e vai dizer, como valeu a pena andar até aqui. Feche seus olhos nessa noite, Deus.